Fala pessoal, tudo bem? Hoje entraremos no conceito, de relés. O que são esses relés? O que são esses componentes eletromecânicos aí que terão que ser envolvidos, no nosso projeto, a disciplina de eletrotécnica aplicada. Certo? Então, o que são os relés? Os relés auxiliares são chaves elétricas de 4 ou mais contatos. Certo? Então, a gente, quando fala em contatos, são contatos ou NA ou NF aí. Então, são acionadas por onde? São acionadas por bobinas eletromagnéticas, certo? Então, há no mercado uma grande diversidade de tipos de relés auxiliares que, basicamente, embora construtivamente, sejam diferentes, certo? Então, apresentam as mesmas características de funcionamento. O relé nada mais é do que uma chave de impulso acionada pelo campo magnético. Esse positivo é formado basicamente por uma bobina e pelos seus conjuntos de contatos aí. Certo? Então a gente, estamos falando de relés auxiliares, que podem ter, de 4 ou mais contatos auxiliares aí. Então são relés, como o próprio nome diz, são auxiliares e servem para auxiliar na nossa lógica, no nosso circuito de comando lá. Beleza? Então um exemplo, Então aqui eu tenho um relé, certo? Esse relé a gente tem aqui, a nossa bobina, certo? Aqui é onde gera o campo magnético, o campo eletromagnético, é onde ele possui dois terminais, o terminal 1 e 2. A alimentação dessa bobina, a gente pode encontrar, os terminais de excitação dessa bobina, a gente pode encontrar no mercado, como um valor de tensão de 5 volts, 12 volts, 24 volts, corrente contínua aí. Certo? Então, o funcionamento dele é basicamente assim. Certo? Então, aqui a gente tem 3 e 4, lembro que 3 e 4 é um contato normalmente... 3 e 4 normalmente aberto, certo? Mas por que está fechado? Calma aí. Certo? Então, a gente não pode confundir, acionamentos, contato normalmente aberto, fechado, e principalmente com o relé. Certo? O relé ele vai funcionar de que forma? Ele possui numeração, entrada, certo? Aqui nosso 3, os terminais 3 e 3 é a nossa entrada, 4 a saída. Aqui eu tenho o NF e o NA, certo? Então o 3 também é chamado do que? Do meu comum, certo? Aonde vai chegar quem? O meu ali, o meu positivo 24 volts, ou até mesmo 110 volts aí, certo? Então ele entra aqui, certo? A gente usando um contato normalmente fechado, então 110 volts ou 24 volts positivo aí, ele vai entrar no 3, vai sair no 4, certo? Vamos supor que aqui a gente tenha uma lâmpada para acionamento. Então, no seu estado de repouso, ele está o quê? Normalmente fechado, porque a gente tem a atuação dessa mola aqui. Certo? A partir do momento que eu gero um campo, uma diferença de potencial na bobina, de excitação, nos terminais de bobina de excitação desse meu relé, ele vai gerar o que? Eu apliquei a diferença de potencial, ele vai gerar um campo eletromagnético e vai fazer que atraia o que? O meu contato que está fechado, ele vai se abrir, o que está aberto vai fechar. Então ele vai atrair esse corpo, essa chave interna. Então, a partir do momento que eu aciono a bobina, gera um diferencial de potencial, aí, a diferença de potencial entre os terminais dessa bobina, eu fiz a alimentação 1 e 2, então ele gera esse campo magnético e atrai aí essa chave interna. Então, no estado de repouso, esse relé está fechado. Quando eu aciono essa bobina, o fechado ele se torna aberto e o aberto ele se torna fechado aí. Então, só que uma coisa peculiar muito interessante é o que?
As terminais, né, da bobina de excitação a gente pode encontrar no mercado, né, com esse tipo de tensões aí, esses valores de tensões, certo? Só que o nosso contato, né, do relé físico, né, que são os terminais 3, 4 e 5, eles podem trabalhar com 110 ou 220 volts, o que? Alternada. Mas eu posso alimentar a bobina em 110 em corrente alternada? Né? Não posso, não vou queimar essa bobina. Então, a alimentação da minha bobina, a gente trabalha, né, em corrente contínua, né, alimentação, né, uma tensão contínua aí, e os terminais a gente consegue trabalhar, né, de 110 ou 220 aí, corrente alternada. Tranquilo? Então, são extremamente importantes, né? Então, a gente pode fazer uma lógica, né, um acionamento ali que seja ali de uma lâmpada 220, só que o meu circuito, né, meu circuito de comando, ele está alimentado com uma tensão de 24 volts. E os terminais de excitação dessa bobina são 24 volts. Certo? Então, como eu posso fazer essa manobra aqui, essa comutação desses terminais com tensões contínuas, também como tensões alternadas, certo? Então, a gente trabalha com corrente contínua e também com corrente alternada aí. Então, o princípio de funcionamento dele, né? Aplicando uma tensão elétrica aos terminais da bobina, do relé surge uma corrente gerando um campo magnético. Como eu falei para vocês, a força magnética atrai a parte móvel do relé, fechando o seu contato, né? Isso faz com que o terminal 3 estável, né, com o terminal 4, né, NF, normalmente fechado, passe a fixar-se com o terminal 5, normalmente aberto. Certo? Ao desenergizado, a parte móvel do relé volta na sua posição inicial, né? Então, o relé é basicamente isso, seu funcionamento. Então, aqui a gente tem, né, um tipo de relé, né, um relé auxiliares, certo? Que servem para quê? Para auxiliar na nossa lógica, que podem fazer o que? Chaveamento, vamos dizer, tanto de corrente contínua como corrente alternada. Aí, então a gente tem como simbologia, né, isso daqui, certo? Então a gente vai trabalhar bastante com essa parte de simbologia. Né? Então aqui a gente pode ter, né, dois contatos Na, dois NF aí. Então a gente pode ter de 2, 4, né, dependendo do relé auxiliar que a gente esteja trabalhando aí. Certo? Então, um exemplo, eu tenho aqui, né, os terminais, aqui a simbologia de um relé, certo? E o que acontece? Né? Eu tenho que esse relé possui 1, 2, 3, 4 polos, certo? Então, 4 tipos de contatos aí. Então, aqui eu tenho contato 13 e 14, a gente sabe que final 3 e 4 é um contato normalmente aberto. 23 e 24, 33 e 34, 41 e 42, normalmente fechado. Então, vocês viram que é extremamente importante, né, a gente trabalhar com esses relés auxiliares, né, para auxiliar na nossa lógica ali de contatos, né, na lógica do nosso circuito. Então, aqui o relé auxiliar com 3 contatos normalmente abertos, a gente tem 3 contatos normalmente abertos e um normalmente fechado aí. Então, qual a principal, né, vantagem de utilizar relés auxiliares para o acionamento de contatos? Então, é um exercício de memorização, né, eu já venho falando para vocês. Então, a principal vantagem de se utilizar é o que? A gente aumenta a capacidade lógica do nosso circuito, né? E além disso, a gente consegue, né, fazer chaveamento de cargas, né, utilizando tensões alternadas e também como contínuas aí. Beleza? Uma característica importante dos relés é que a tensão nos terminais 1 e 2 pode ser, né, de 5, 12 e 24 volts contínuos aí. Enquanto simultaneamente os terminais, sério, a gente não pode confundir os terminais de excitação da bobina com os terminais, né, que a gente faz o chaveamento, vamos dizer o 3, 4 e o 5, que podem trabalhar com 110
volts, né, corrente alternada, ou 220 volts corrente, né, contínuas aí, né, 220 volts alternadas também. Ou seja, não há contato físico entre os terminais, né, de acionamento e os de trabalho. Este conceito permitiu o surgimento de dois circuitos em um painel elétrico. Certo? Então, estamos divididos no circuito de comando. Neste encontra-se interface com o operador. Certo? O dispositivo portanto, trabalha com baixas correntes. Então, o circuito de comando, né, como sempre estou cansado de, né, a gente está cansado de ouvir isso aí. Então, o circuito de comando são para o máximo até 10 amperes, né, ou baixas tensões aí. E também é dividido, né, em circuito de potência. O circuito de potência é onde encontra-se o que? As cargas a serem acionadas. E quem são essas cargas a serem acionadas? São os motores elétricos, né? Tais como motores, resistência de aquecimento, entre outras. Nesse podem circular correntes elétricas da ordem de 10 amperes, mas e atingir tensões de até 760 volts. Certo? Então não se esqueçam que a gente, no circuito de potência, né, são da ordem de 10 amperes ou mais, e o circuito de comando até 10 amperes aí. Certo? Uma corrente máxima de 10 amperes para o circuito de comando e uma ordem maior, né, de corrente de 10 ou mais aí, e atingir tensões de até 760 volts. Tranquilo, pessoal? Então é basicamente isso, né? Os relés nossos, né, através dessa construção, a utilização desses relés, foram divididos, né, em dois tipos de circuitos, né, circuito de comando e o nosso circuito de potência aí. Ao substituir o botão manual por um rolete, tem-se a chave fim de curso, muito utilizado em circuitos pneumáticos e hidráulicos. Isto é muito utilizado na movimentação de cargas, né? Acionando no esbarro de um caixote, engradado ou qualquer outra carga aí. Outros tipos de elementos sinais são termostatos, pressostatos, as chaves de nível, as chaves de fim de curso, que podem ser roletados, né? Pode ser por roletes aí. Então, beleza. Então, esses elementos exercem uma ação que controle discreta, né? Então, ele assume uma forma, né, de acionamento do tipo booleano. A gente consegue o quê? Um acionamento 0 ou 1, né? Nível lógico 0, nível lógico 1. Beleza? Que seja o quê? Né? Liga e desliga aí. Como, por exemplo, se a pressão do sistema atingir o valor máximo, a ação do pressostato será de mover os contatos desligando o sistema. Certo? Com a pressão atinge novamente o valor mínimo, atua religando o mesmo aí. Então aqui, pessoal, algumas simbologias, né? Alguns tipos, na verdade. Aqui a gente tem o nosso pressostato, né? Um controlador de temperatura. E aqui os nossos queridos fins de cursos, né? Que pode ser roletado, né? Entre vários tipos de fins de cursos aí no nosso mercado. Beleza, então o fim de curso possui como simbologia, né, essa belezinha aqui. Tranquilo? Os fim de cursos, aqui os nossos pressostatos, né, o nosso pressostato tem simbologia dessa forma, certo? Ele é fechado quando ele atinge aqui uma certa pressão, ele faz essa comutação dos seus contatos aí. Certo, pessoal? Então, vamos ficar por aqui. Então, a gente viu o que é um relé, o que é, né, a função de um relé auxiliar, a importância dele. Vimos que é um circuito de comando, um circuito de potência. Agora vamos guardar um pouquinho para ver o que são as contatoras. Certo? Então um grande abraço aí e até mais.